Olá a todos, eu me chamo Christopher, sou ministro extraordinário da Eucaristia aqui na Matriz Santo Berto e venho como catequista dar continuidade a esse quadro maravilhoso, Professium Fidei, que vem do latim profissão de fé. Estávamos vendo até agora o primeiro artigo do Credo Apostólico, Credo in Deus Patri Omnipotentem, Creatorem Caeli et Terra. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E hoje finalmente chegamos ao ato criador. Pois bem, depois de conhecer todos os atributos de Deus como Todo-Poderoso, fica mais claro para a nossa fé católica que Ele criou o mundo, o universo, o céu, a terra, isto é, as coisas visíveis e invisíveis, os anjos, os demônios, as demais criaturas e coisas da terra. E como o próprio artigo faz menção, Deus Pai, por ser princípio, sem princípio, o início de tudo, apesar que na eternidade não tem início, como falamos, no entanto a criação é obra da Santíssima Trindade, pois os três operam juntos, e Deus é uno e trino. Fazendo uma analogia simples, é como se Deus Pai, com seus dois braços, o Filho, com a sabedoria, e o Espírito Santo, que dá o sopro da vida, criassem o mundo e as coisas e todos nós. E Deus, ao criar a obra, não teve necessidade, não teve nenhuma força que o impeliu a criar o mundo. Ele criou por sua imensa bondade. Simplesmente sua imensa bondade o fez o criar, ninguém o forçou a isso. Ao contrário de nós, seres humanos, quando criamos algo ou inventamos algo, como diz a frase, nada se cria, tudo se transforma, porque na verdade estamos descobrindo algo. No entanto, Deus está acima de nós, é uma imensa bondade, imensa suma perfeição. Ele consegue criar coisas ex nihilo, a partir do nada. E Ele criou o mundo a partir do nada, sem matéria pré-existente. Diversos momentos a Igreja teve que lidar ao longo dos séculos com erros aqui nessa questão da criação. Alguns afirmam que o próprio mundo é Deus e tudo é Deus, portanto eles chamavam isso de panteísmo. Que outros afirmaram que o mundo é uma emanação necessária de Deus, mas que no devido momento vai voltar para a fonte original, o próprio Deus. Isso é o chamado imanentismo. Os hindus acreditam nisso, as emanações de Brahma, que vai voltar para Brahma novamente. Alguns até afirmaram que o mundo foi criado e regido por dois princípios que ficam se chocando, o bem e o mal. Esse é o maniqueísmo. Há também derivações deste que afirmam que a matéria é um produto má, é um produto da queda do pecado original, portanto tem que ser superada. Esse seria a agnose. Também aqueles que alegam que Deus criou o mundo e todas as coisas como se fosse apenas uma máquina, um relógio, e deixou a máquina funcionando sem se importar com ela. E por último, tem aqueles que acreditam que tudo foi sempre matéria e aconteceu ao caso. Essa é a concepção de criação do mundo dos ateus e materialistas. Pois bem, a humanidade sempre teve essa curiosidade de saber de onde viemos e para onde vamos. Isso é muito próprio da humanidade, muito natural, mesmo que leve a certos erros. No entanto, nós, como católicos, devemos crer que Deus, de imensa bondade, criou, nos governa e nos provê. Pois bem, alguns princípios de São Tomás de Aquino aderidos pela Igreja, por São Pio X, no caso, por exemplo, diz que nós
e todas as coisas criadas somos um misto de ato e potência. O ato está limitado à possibilidade de realizar o ato. Pois bem, Deus é ato puro e Ele, nesse seu poder, por isso que estudamos como um dos atributos absolutos de Deus é a simplicidade, porque Deus é ato puro. E nesse ato puro Ele cria o ente, o objeto, e comunica no objeto o ser, que pode tornar o ser morto, um objeto, uma pedra, um ser vivente, um animal, e um ser vivente com alma, que é o nosso caso. Ele comunica isso, e através disso, então, Deus age em causas primeiras, criando o objeto, e em causas segundas, comunicando a bondade, a justiça e todos aqueles atributos relativos a nós. Ele comunica através de nós e faz com que sejamos co-criadores do mundo, no sentido de participação da sua obra, pois a sua obra não está completa, ela foi criada para se desenvolver no sentido de até chegar à perfeição. Por isso que a pergunta básica, por que o mal existe? O mal existe porque Deus permite do mal, Deus tira do mal um bem maior, e esse bem maior é a nossa santidade, é a nossa perfeição. Então Deus criou o mundo, o homem caiu no pecado original, mas foi prometido uma salvação. Essa salvação vem do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o esquema da criação de Deus. Portanto, devemos acreditar que Deus é o nosso Criador, o nosso provedor, e nada nos faltará. Eu desejo um bom domingo a todos e uma ótima semana. Pace in Domini omnibus. A paz do Senhor para todos. Amém.